Nasci em Hospital Católico, Campinas, e se não me falha a memória, no hospital com o nome de Santa Teresinha. Eu, logo após, fui batizado e acredito ter vivido uma vida normal até eu ganhar uma consciência, dos 7 aos 8 anos, definido segundo a neurociência. Com isso, me veio junto o ateísmo, pois, mesmo assim, em hospital católico e sendo batizado logo após, eu não nasci em berço católico, por incrível que pareça. Eu, eu tenho pais separados e a minha mãe não tem religião. No caso, ela acredita em Deus, mas é aquela gnose que nós já estamos acostumados. Minha mãe é uma gnóstica positiva, o gnosticismo positivo. Esta é a filosofia religiosa com mais algumas coisinhas. Meu pai, católico, infelizmente mora em outra cidade. Então, eu tenho pais separados e isso influenciou o meu ateísmo. Não indo a nenhuma igreja, não tendo contato algum com a religião, eu escutava os outros falar de Deus e achava estranho, pois eu não concebia essa ideia de um ser superior. Portanto, aos meus 10 anos, vieram as primeiras dúvidas sobre Deus e isto fazia eu refletir um pouco. Só que veio em massa essas dúvidas frequentes sobre Deus aos meus 12 anos, aonde eu comecei a ver algumas coisinhas. Eu não dava muita atenção, até porque naquela época eu só queria viver a minha vida, ver vídeos de autores que eu gostava e simplesmente existir. E isso era o que eu queria, existir simplesmente. Sem ter nenhuma ideia, sem estudar nada, sem nada. Portanto, com a sementinha que Deus colocou em mim, eu comecei a ter um apreço por isso. Aos 12 anos mesmo, eu comecei a ver vídeos sobre um cifrio calculista com o Thomas Chão. Esse tipo de conteúdo. E, se não me engano, o canal que eu via era Academia do Carisma. Não sei esse que é o nome, eu não me lembro. Vi algumas coisas sobre oratória e etc. Mas nada concreto. Eu via algumas coisinhas, né? Mas não tinha tanto foco assim. Só que 2 anos depois, eu conheci o Thiago Okazewski, um aluno do Olavo de Carvalho, católico, e um professor bem culto. Eu comecei a ver e a entender filosofia. Fui estudando filosofia com ele e, e coisas como neurociência, psicologia, a maioria das coisas que eu sei eu vi com ele. Bom, em aulas dele, algumas aulas, ele deixou expresso que acreditava em Deus. E, bom, como meu mentor acreditava em Deus, eu tive curiosidade de ir atrás. E, bom, eu fiquei refletindo. E naquela época já existia TikTok, naquele tempo, e eu vi, né, alguns TikToks sobre Deus, etc. Alguns debates escritos e orais também. E, bom, aos poucos eu fui concebendo a ideia de, de Deus. Então, aos 14 anos mesmo, eu comecei um estudo profundo para ir atrás da verdade. Pois, no fundo, eu sabia que tinha alguma coisa de errado com o meu pensamento e que existia algo superior a nós. E graças a Deus eu não caí em nenhuma gnose, nenhum seita, nem algo do tipo. Graças ao Thiago também, pois em alguma aula dele ele disse que era católico, e o professor Olavo de Carvalho também era católico, então evidentemente eu fui atrás. Né? Ahn, Bom, pesquisando sobre Deus, as primeiras coisas que eu vi foram debates. É, debates como um debatendo com o outro. Então, um ateu versus um cristão, né?
Eu não me lembro se eu cheguei a ver um ateu versus 25 questões ou o contrário. Mas eu sinceramente não gosto muito desse tipo de debate. Eu acredito que, até onde me leva a memória, eu tenho assistido conteúdos contra o cristianismo e ateus e contra o ateísmo de cristãos. E aos poucos eu fui concebendo Deus, fui concebendo a ideia de Cristo. Bom, no início eu comecei a acreditar, né? Só que eu tinha uma fé fraca, cega eu tinha. Eu simplesmente acreditava em Deus, mas lia a Bíblia, não rezava, não fazia nada. Eu achava que acreditar era o suficiente. Só que é como Jesus diz no Testamento. Com alguns santos da Igreja Católica, né, se não me falha a memória, me desculpem, por favor. Diz que os demônios também acreditam em Deus, em Jesus. Isso não é nenhuma novidade. Então é evidente que se os demônios, que são seres desprezíveis, eles acreditam em Deus, então quem dirá eu? Né? Então eu comecei a avançar na fé. Eu comecei a estudar mais sobre a religiosidade e eu acabei chegando no catolicismo, que é a religião verdadeira e a mais consistente de todas as religiões.